Oi, gente linda, maravilhosa. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a Evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário a respeito aí do livro de números. Números, lembra contagem. E aqui nós vamos entrar no capítulo 3, o serviço dos levitas. Os levitas não tinham terra, tá? Eles não iam ter terra, eles iam tomar... Então, aqui, ó. E aqui vai falar assim, Números capítulo 3. Antes de você continuar, deixa o seu like aí e deixa um versículo comentando aí, tá? Em nome de Jesus. E essas são as gerações de Arão e Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, e depois Abiú, Eleazer e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos não foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab, cujas mãos, esses 4 filhos de Arão foram consagrados para exercer o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram devido que eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E o próprio Deus matou, né? Eleazer e Itamar. E quem ia administrar, né, o sacerdócio era Eleazer e Itamar, administraram o sacerdócio diante do Arão, seu pai. E depois, falou o Senhor a Moisés dizendo, Nadab e Abiú morreram, porque eles ofereceram fogo estranho, eles morreram lá no deserto do Sinai. E falou o Senhor a Moisés dizendo, faz chegar a tribo de Levi e põe adiante de Arão o sacerdote para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrarem o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e seus filhos dentre os filhos de Israel, e lhes serão dados dádivas. Então, os filhos de Israel iam dar dádiva para ele. Dádiva quer dizer presente, porque eles iam ficar por conta do tabernáculo. Mas Arão e seus filhos ordenarás que guardem o sacerdócio, mas um estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, e eu eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, e em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel e os levitas serão meus. Então os levitas se tornaram os primogênitos entre as tribos israelitas. E todo primogênito que nasceu, todo primogênito que nasceu da família e dos animais era tudo do Senhor. O primeiro sempre foi do Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo, conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais pelas suas gerações, contará todo homem da idade de 1 mês para cima. Falou-se, pode contar os filhos dele de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes. Gerson, Coate, Merari, cara que é tio, tia, primo, tudo era considerado filho de um só. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libine e Simei, e os filhos de Coate pelas suas gerações, Amrão, Izar, Hebron, Uziel, e os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali, Muzi, e estas são as genealogias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson
é a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. E os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500 homens. Nos levitas era de 1 mês para cima que contavam os homens. Lembrando que das outras tribos era de 20 anos para cima. E aqui, as gerações dos Gersonitas assim, vão armar as tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. Assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael, e os filhos de Gerson terão a seu primeiro cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E Coate é a geração dos Angramitas e a geração dos Isanitas, a geração dos Hebronitas e a geração dos Uzielitas, e estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado de guardar, estavam separados para guardar o santuário. As gerações dos filhos de Coate vão armar suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado sul. E o príncipe da casa paterna, o que vai tomar conta deles da geração dos coatitas, será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, os altares, os utensílios do santuário com que ministram e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terão a superintendência sobre os que têm sobre o que somente. E Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. Eles iam guardar o santuário. De Merari e a geração dos Malitas e a geração dos Musitas, estes são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe desta casa era Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo e ao lado do norte. E os filhos de Merari terão o seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os utensílios com todo o seu serviço. Então, cada parente da tribo de Levi ia ser responsável por algo no tabernáculo. E as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que chegar morrerá. E todos os homens foram contados dos levitas que contaram Moisés e Arão, porque Deus mandou, segundo as gerações, todo homem de 1 mês para cima, ao todo juntando, foram 22.000 levitas. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito homem dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima e toma o número dos seus nomes. E para eles vão se tornar levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito
primogênito dos filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo o que eram contados deles. Foram 22.373. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tomará os levitas em lugar de todo o primogênito. Toma os levitas, vocês vão pegar os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, os animais dos levitas em lugar de seus animais, porquanto os levitas serão meus. Ele separou os levitas para ser dele, para servir no tabernáculo, porque ele é o Senhor. Ele falou: eu sou o Senhor. Deus é o Senhor. Ele é o eu sou, o grande eu sou. Quanto aos 273 que se houveram resgatados primogênitos dos filhos de Israel, que exercem ao número dos levitas, você pegará por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e tomará a 20 geras o ciclo, que era o dinheiro da época. E para Arão e seus filhos darás o dinheiro, porque eles dependiam desse dinheiro, da oferta que o povo ia oferecer, porque eles não estavam autorizados a praticar outro tipo de serviço, a não ser trabalhar no tabernáculo, trabalhar para o tabernáculo. E vocês vão dar o dinheiro para os filhos de Arão. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos primeiros filhos, sobre os resgatados pelos levitas, porque todo primogênito era dele. Quem quisesse pagar para ter o primogênito, que não quisesse levar e oferecer, né, para ser criado lá, eles tinham que pagar o resgate deles. É como se diz, né? Jesus pagou um alto preço e nos resgatou, e nós somos os primeiros, nós fazemos parte das primícias do Senhor. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados para Arão e seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, até isso Deus organizou. Deus falou que eles iam viver da obra, que eles iam trabalhar, e eles trabalhavam muito, gente. Muitas vezes a pessoa acha que levita eu sou levita, que levita é só cantar. Não é, não. Os levitas, eles tinham que fazer sacrifício, eles tinham que fazer jejum, eles tinham que pedir perdão pelos pecados deles. Só para a consagração dos levitas, eles tiveram que ficar 7 dias à porta da congregação, dia e noite. E eles tinham que estar sempre com a vida reta diante do Senhor. E quem carregava o tabernáculo era muito grande. Quem carregava o tabernáculo era só os levitas designados, tá? Então, muita gente tem mania de falar que quem trabalha na obra não faz nada. Faz sim. Toma cuidado, nós devemos tomar cuidado com o que a gente fala, tá bom? E todo mundo tem valor diante do Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa contagem seja feita no livro da vida, que nós possamos ter certeza que o nosso nome está lá no livro da vida, porque Jesus pagou um alto preço para nós nos tornarmos os primeiros. Esse é o capítulo 3, Levítico. Eu estou com Levítico ainda na minha cabeça. Números, capítulo 3. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você quiser fazer parte da contagem do Senhor, confessa Jesus como Salvador, tá? Em nome de Jesus.